E hoje eu vou dar umas dicas para aqueles que são líderes. E para isso eu vou estar fazendo comparação com 2 filmes, Erin Brockovich e Duelo de Titãs. Então o primeiro exemplo que eu vou dar, ele é sobre você mostrar para o colaborador a importância do papel dele. Porque às vezes o colaborador acha que está prestando um serviço ali que é pequeno e tudo mais, e ele não tem noção da importância do produto final, como que é importante para quem está do outro lado. Então você está mostrando isso para o seu colaborador, a importância do trabalho dele, mesmo que for pequeno, até um faxineiro, cara, se não tiver ele ali para ajudar, para colaborar com a limpeza do ambiente ali da sala, imagina como é que seria o trabalho de quem não está fazendo a limpeza. Então, você mostrar o papel do outro, como que é importante, mesmo sendo pequeno, básico, simples, que na verdade é muito importante, isso já traz uma enorme contribuição, isso já vai abrir os olhos daquela pessoa que está achando que o trabalho dela é pequeno. E tem esta cena no filme Erin Brockovich. A Erin, ela é mãe de 3 filhos, né? Ela é mãe solteira e ela, só para encurtar, ela vai trabalhar numa agência de advocacia. E lá ela descobre vários casos arquivados sobre contaminação de água. E ela trabalha bastante, se empenha muito, né, nesses casos. Ela descobre que tem pessoas que estão tendo câncer, vários tipos de doenças por causa da contaminação dessa água. Então é um trabalho que ela se entrega bastante. E o namorado dela, o George, ele acaba assumindo o papel de estar lá cuidando das crianças dela, né, porque ela tem 3 filhos. E tem uma cena que o George, ele se sente um pouco deixado de lado, porque ela tá trabalhando bastante, né, e tudo mais. E no final, ela ganha o caso e ela vai levar ele para ele ver uma das pessoas, né, que teve problemas, diversos problemas, né, por conta da contaminação da água, que era uma família, né, e eles ganharam a causa. Então ela ia lá na casa para levar o cheque do valor que aquela família tinha ganhado. E ela levou ele. E aí ele pergunta, por que você tá me trazendo aqui? Por que você tá me levando? E aí ela fala, pra você ver o papel gigante que você fez, o que você me ajudou a fazer. Porque foi graças a ele estar lá cuidando das crianças, porque ela não podia, ela estava lá naquela causa empenhada para estar fazendo justiça para aquelas pessoas que estavam passando por diversos problemas de saúde por causa da contaminação de água, e aquela empresa não estava se responsabilizando por isso. Então ele teve um papel muito importante, que para ele talvez ele nem está participando ali na busca do caso, no contato com as vítimas, mas ele estava cuidando das crianças. E olha a importância. E foi emocionante esta cena, porque os olhos dele brilharam quando ele viu uma das vítimas pegando o valor do cheque. Ela, caramba, a gente ganhou isso tudo de dinheiro. E a Erin se emociona, a vítima, a moça, se emociona, porque, se eu não me engano, ela teve câncer nos seios, então ela não podia mais ter filhos. Então as crianças, ela tinha uma filhinha que ela tinha também um problema, e a menininha era novinha. Então olha o papel que talvez para ele pudesse ser pequeno, pudesse nem ser grande coisa, mas olha o papel dele, olha como que ele contribuiu neste caso. Olha o produto final, ele teve a contribuição dele e foi muito importante. E ela mostrar para ele, olha o que você ajudou a construir. Foi lindo, foi emocionante e foi tocante para ele também. Então isso é algo que os líderes podem estar fazendo com seus colaboradores. Mesmo que eles pensem que é algo pequeno, que eu tô fazendo algo insignificante, só que é significante. E você levar o seu colaborador para ele ver o produto final, ver que ele está contribuindo, isso ele passa a se sentir mais valorizado. Ele vê que o trabalho dele, que ele antes achava que era pequeno, na verdade não é. É muito significativo. E a segunda coisa que um líder pode fazer é
numa empresa, numa equipe, nem todo mundo às vezes tem aquela afinidade uns com os outros, né? Talvez tenha até um colega que a gente tem uma certa rixinha, assim, só que às vezes a gente não conhece com profundidade aquele outro. E quando você começa a conhecer, às vezes vem uma conexão disso, às vezes vem um vínculo. E é exatamente isso que acontece no Duelo de Titãs. O Duelo de Titãs, ele é um filme que ele aborda um time de futebol americano, e aí há uma união entre alunos que são pretos e brancos. E eu não lembro o ano que passa, mas naquela época isso era inédito, não tinha essa mistura. Então houve muita rivalidade, tanto dos próprios alunos em estarem se misturando, quanto de outras pessoas que não eram parte do time, né, da população, da massa em geral, né? Então, o Gary e o Julius, ambos atuavam na linha de defesa do time, né, de futebol americano. E o Gary, ele era o capitão. E ele estava tendo muita divergência com o Julius, né, por conta de cor de pele, e eles nem se conheciam, assim, eles com profundidade pra pegar e falar assim, eu não gosto de fulano de tal por causa disso, e tipo, ter um fundamento. Não, simplesmente era porque eles invadiram o nosso espaço, eles não mereciam estar aqui e tudo mais. E daí o coach, que é o técnico, interpretado pelo Denzel Washington, ele coloca justamente os dois para trabalhar junto. Ele coloca os dois para estar dividindo o ônibus junto, sentando junto, coloca os dois no mesmo quarto. E daí eles começam a criar um vínculo. Eles começam a descobrir coisas que eles tinham em comum, eles começam a desenvolver uma amizade. Duas pessoas que antes nem conseguiam ficar junto, que eles arrumavam confusão, eles literalmente arrumavam briga. Então, eles começam a se dar bem, a ver que tem coisas em comum e criam uma amizade. E é uma amizade linda, maravilhosa. Então, o que essa cena ela pode nos trazer? Porque, às vezes, a gente não gosta assim do outro e nem tem um fundamento, eu não fico com a cara do outro. Mas às vezes, principalmente se você está trabalhando com a pessoa, você tem um contato que você passa a maior parte do seu tempo com esta pessoa do que às vezes até uma pessoa da sua casa. A gente passa muito tempo das nossas vidas no trabalho. Então, querendo ou não, é importante você ter uma relação até pacífica, até de colaboração, se vocês trabalham juntos. E às vezes um líder, ele colocar duas pessoas que não se gostam porque não vão com a cara do outro, para elas trabalharem juntas, elas trabalharem em equipe, as duas ali, né? Aquilo, ou até uma dinâmica em grupo, botar as duas juntas, sabe? Para fazer um trabalho que vai estar unindo as duas. Desta forma, elas podem descobrir coisas que elas têm em comum. Elas podem criar um vínculo. E daí, daquilo desencadeia algo incrível, algo poderoso, porque as duas podem, enfim, uma colaborar com a outra. E isso vai trazer inúmeros benefícios para a equipe, porque equipe unida é equipe com sucesso. E uma outra coisa que um líder ele pode também estar implementando com a equipe dele é a troca de lugares. Que é você, por um dia, você trocar de lugar com um colaborador, alguém da sua equipe. Vamos supor que eu sou o caixa e a minha colega de equipe, ela trabalha no meio da loja. Então a gente troca. Desta forma, eu vou ver na minha pele quais são os desafios que alguém de meio de loja passa. Quais são as dificuldades e também até ter ideias. Poxa, olha, tal coisa a gente pode implementar aqui no meio de loja, que talvez antes você nem tinha pensado, porque antes você não estava ali na pele de ser meio de loja. Então, além de você ter mais reconhecimento do trabalho que tem desafios, né, o trabalho do outro, você também pode se dar... pode despertar assim novas ideias, insights, porque é uma área nova ali para você.
E outro igualmente importante é você ligar para o seu cliente, ligar para os colaboradores para saberem como eles estão. Isso mostra que você reconhece, que você enxerga eles e sabe da importância